Bate-papo com Fernando Farias. E o Observatório Literário de hoje apresenta um bate-papo descontraído com o escritor Gilvan Lemos. Aos 83 anos de idade, Gilvan Lemos se dedica a ler e a escrever na solidão de seu apartamento no bairro da Boa Vista. Com aquela carinha e voz de frade franciscano, Gilvan Lemos se faz de velhinho fraquinho, mas se transforma numa fera quando é provocado a responder sobre alguns temas. Como a conversa entre o escritor Fernando Farias com o Gilvan Lemos foi longa, a entrevista será dividida em 3 programas. Hoje, apresentaremos a primeira parte desta gravação, em que Gilvan Lemos fala de suas memórias da cidade de São Bento do Una, de suas obras e do Recife. Muito obrigado, Rafaela. Estou aqui no apartamento do nosso mestre da literatura, Gilvan Lemos. Gilvan apresenta hoje essa entrevista aqui ao nosso programa, justamente falando um pouco da sua vida, da sua obra. Quantos anos, Gilvan? 83. 83 anos. 83. Nasci em 1928. Em 1 de junho. 1º de julho, São Bento do Una. São Bento do Una, Pernambuco. E a leitura entra na sua vida já em São Bento do Una? A leitura de São Bento do Una, eu desde menino, porque minha mãe era uma mulher atrasada, mas gostava muito de romance e lia os melhores autores. Tinha livros de Machado de Assis, de Dostoiévski, que era uma grande leitora. Engraçado, o meu irmão mais velho, o filho dela, trabalhava aqui no Recife. Ela nunca pedia nada aos filhos, mas aí esse ela pedia. Quando aparecia um romance de Edson Quiris, compra para mim. Então eu me iniciei lendo gibi. E era uma dificuldade porque também em São Bento não tinha gibi. Eu recebi desse irmão meu, que morava aqui, e de uma amiga de Maceió. E fiquei apaixonado pela história de quadrinhos. Até passei a fazer também. Lá não tinha professor de desenho, nada, mas eu aprendi através do gibi, copiando. Quando eu tinha dificuldade aí eu copiava do gibi. Criei minha própria revista, o Farol, o Pinguim. E daí então eu parti para a literatura, porque minha irmã mais velha gostava também muito de ler, e eu já estava com uns 15, 16 anos, ela disse, já tá bom de deixar o gibi, que é coisa para menino. Aí me deu, foi o Conde de Monte Cristo, o primeiro livro que eu li. Fiquei entusiasmado, aí passei a querer ser escritor e passei a escrever, inicialmente escondido, né? Com medo que alguém pegasse, que eu não tinha, eu tinha o 3º ano primário, que lá em São Bento não tinha ginásio, tinha colégio, tinha nada. Eu fiz o 3º ano, porque no meu tempo ia até o 3º primário, e fiquei nisso estudando. Aos 15 anos mais ou menos eu fui trabalhar numa fábrica de laticínio lá, e todo meu ordenado eu mandava comprar livro pelo reembolso. E me fiz assim, estudando sozinho, aprendendo, vendo o que me interessava, só. Foi lá em São Bento mesmo que eu comecei a escrever. E lá em São Bento ainda eu publiquei 2 contos na Alterosa, uma revista de Belo Horizonte da época. E consegui publicar 2 contos. Eles recebiam do leitor, né? Quando aprovavam, publicava. Não pagava nada não, mas publicava. Isso foi uma glória enorme para mim. Eu tinha uns 16, 17 anos. Você aprendeu literatura nos livros, lendo sozinho, sem orientação, sem conviver com escritores, sem conviver com intelectualidade, nada? Nada, porque lá em São Bento não tinha. Quem me auxiliava era minha irmã mais velha, que era muito inteligente, e minha mãe, que gostava muito de ler. Minha mãe, você que conversasse com ela, dizia que você é uma mulher culta, mas se recebesse um bilhete dela, era erros primários, mas era muito inteligente. Então minha irmã era que me orientava, porque em São Bento não tinha um professor particular, não tinha nada, não tinha um intelectual, nada. Você, quando veio para o Recife, você retomou seus estudos, me parece a informação que você não tem curso superior. Qual é teu grau de instrução, Gilvan? É o meu mesmo primário, 3º ano, porque quando eu vim para o Recife, eu cheguei aqui já com 21 anos, eu fiz 21 anos aqui, e comecei a trabalhar na Sul América, fiz um concurso lá, uma prova, e tirei em primeiro lugar e fui nomeado. E fiquei, inicialmente eu quis fazer, naquele tempo tinha o artigo 99, que era o ginasial completo, porque hoje tem o 90, que é o ginasial e o secundário, né? É o que se chamou o supletivo. Mas naquele tempo tinha o 99. Eu então me inscrevi para fazer. Acontece que lá na Sul América, ainda estudei uns 2 ou 3 meses no Pedro Augusto. Acontece que na Sul América, um colega meu, tinha um rapaz que já há 4 anos que ele fazia isso, 99.
Ele preparava de tudo, mas quando chegava no colégio estadual, tinha um professor que tinha ódio a esse curso. Aí metia o pau. Há 4 anos, aí eu cheguei e disse, vou perder meu tempo. Aí desisti. E pronto, não fiz mais nada. Você sabe que o Prêmio Nobel de Literatura Português José Saramago também só estudou até a 4ª série primária. Foi. Então eu empatei com ele. Logo cedo ele teve que deixar os estudos para se dedicar a ajudar o pai numa marcenaria. E então Saramago também nunca voltou à sala de aula. Não, ele depois se formou. Foi. Para mim ele se formou depois. Agora o avô dele era analfabeto, Saramago. Era. Pois é, e eu fiquei nisso, estudando sozinho, comprava meus livros aqui, eu fiquei estudando sozinho. Autodidata, né? E a partir de você, toda a tua literatura, todo o teu conhecimento veio dos livros, e a partir daí, nesta prática empírica, você começou a escrever mais. Foi. Eu comecei a escrever, eu já trouxe de São Bento, eu tinha um livro escrito lá, mas eu achava que não podia publicar, eu guardei, né? E aqui, quando eu trabalhava na Sul América, que eu me viciei a escrever à máquina, sabe? Na fábrica que eu trabalhava, tinha muita hora folga e eu escrevia à máquina. Então, quando fui escrever à mão, não acertava mais. Fiquei viciado a escrever à máquina. E quando vim para o Recife, justamente eu não tinha máquina e nem tinha dinheiro para comprar. Trabalhava na Sul América e fiquei imaginando um romance, porque eu nunca deixei literatura, né? Fiquei imaginando um romance. Eu tinha esse romance todo preparado na cabeça. Quando foi em 52 que eu pude comprar uma máquina da prestação, daquela Hermes Baby, pequenininha, né? Então, num mês e 17 dias, eu escrevi esse livro. Eu transcrevi, porque eu já estava todo escrito na cabeça. Foi o Noturno Sem Música. Esse primeiro romance que eu publiquei aqui, inclusive ganhei 2 prêmios com ele aqui, né? Um do estadual empatado com os Manlins e o outro do Ana Souto Cavalho, que na época era 30 mil cruzeiros, era dinheiro muito. Eu ganhei esses 2 prêmios. Agora a Bagaço tirou já 2 edições dele. A primeira edição foi por conta própria, aqui não tinha editora, não tinha nada. Aí foi o primeiro, Noturno Sem Música. E de lá pra cá eu continuei a escrever, né? Não parei mais. Dizem que são mais de 22, 23 livros publicados. Publicados são 25. Agora tem uns 2 ou 3 que são separados. Foi a Bagaço, mudou o nome e tirou um conto e botou outro aqui. São 25. Agora escritos deve ser 22 ou 23. E dezenas e dezenas de coletâneas de contos. Contos são parece 13 romances. Porque esse de São Bento, quando eu cheguei aqui, estava parado e João Luiz, da nossa livraria, eu conversando, eu gostava muito dele, ele muito camarada. E quando foi um dia eu conversando com ele, falei que a Record tinha publicado Meu Boceco Cego e eu tinha oferecido ao turmão, se eles disseram que no momento não podia, a programação já estava completa. Aí ele disse, eu publico o seu livro. Eu disse, mas sua editora é de livro de direito, né? Ele disse, não, eu quero ampliar. E nada melhor do que começar com um nome conhecido. Aí publicou o primeiro romance lá dele, foi Vingança de Desvalidos. De lá pra cá ele publicou mais 4 livros meus. Quando chegou no quarto, ele disse, não tem mais nada não. Eu disse, não, tem não. Tem um que eu escrevia mais em São Bento ainda, em 47. Ele disse, eu quero. Aí publicou. É o 7 Ranchos. Era baseado num bairrozinho que foi fundado lá por 7 miseráveis que fizeram os casebrezinhos. Aí eu, baseado nisso, escrevi o romance. Aí, mas antigo, de 47, imagine. Mas João Luiz fez questão e publicou. Publicou ano atrasado, parece. O último, por enquanto. Não existe o último, né? No caso, Gilvan, São Bento do Una está presente, é muito vivo na tua literatura ainda, apesar de tanto tempo ter saído daquela cidade? É muito. Os pardais estão voltando, por exemplo, para todo passado lá. Eu apenas mudei o nome, botei Bentuna, de São Bento do Una, ficou Bentuna. Tem Jutaí Menino também, que é passado lá. Toda a minha memória são de São Bento, quase toda, né? E Jutaí Menino foi um romance que eu falo muito, inclusive da minha própria vida, né? São Bento está presente em tudo. Depois foi que eu larguei, mais ou menos. Mesmo aqueles romances passados em fazenda e coisas, são sobre fazenda de São Bento. Quando é que o Recife começa a fazer parte do cenário da tua literatura? O Recife aparece em Cecília entre os Leões. Esse título é baseado na Praça Marcial Pinheiro, sabe?
que o rapaz morava ali e tinha uma namorada Cecília. Quando um dia ele desce, ela está esperando por ele diante dos leões, né? Exato. Aí ele olha e diz Cecília entre os leões. E isso é baseado também num capítulo de Avalovara, de Osman Lins. Em Osman Lins tem Cecília entre os leões. Aí eu, em homenagem a Osman, botei, e por lembrança da praça também. E tem mais, esse último mesmo, Vingança Desvalida, é passado aqui. Tem mais, eu não estou lembrado assim. E tem contos seu, ou histórias, ou livros, romances, também que são universais, que necessariamente não implica onde a história se passa. Os contos, são várias partes. Os contos são menos analíticos, né? Uma coisinha mais curta. E as novelas também, né? Essa novela, que uma das últimas que eu escrevi, na Rua Padre Silva, é aqui no Recife, no subúrbio. Eu notei que você considerou na sua fala, parece colocando contos como uma coisa menor do que o romance. Eu sei no tamanho mas em termos de valor literário, você considera realmente conto uma arte menor? Porque é menos analítico, né? Pequeno, né? O romance é um negócio que propõe mais estudo, mais compreensão, mais leitura, né? Eu considero o romance o maior. Depois vem novela e depois o conto, né? Tem até a crônica também, né? Exato. A poesia parece que não fez parte da sua literatura. De maneira nenhuma. Eu, quando era jovem lá em São Bento, que eu tinha um primo legítimo, poeta, Geraldo Valença. Era um poeta muito bom. Naquela época, aqui no Recife, ele era um dos maiores. Já morreu. E eu tentei escrever poesia, mas nunca consegui. E também não sou muito ledor de poesia, não. Eu sempre fui mais de ficção, de romance, conto, novela. De poesia nunca fui muito leitor, não. Mas você se engana até hoje, que você faz uma obra tão poética, os livros romances tão poéticos, com tanta base na poesia. Como é que você nega isso hoje? Não nego, não. Apenas eu digo a formação de poesia, com aquela métrica, aquelas coisas, eu nunca fiz, não. Mas muita gente já me disse que tem uma obra minha muito poética, coisas poéticas. É intencional mesmo. Gilvan, então, muito obrigado. O Observatório Literário agradece essa entrevista. Estão à vontade. Tá. Mesma forma, obrigado a você também.